No nosso pescoço, nós temos um órgão chamado tireoide. Esse órgão é muito importante porque ele produz hormônios que ajudam no nosso metabolismo. Ajudar no nosso metabolismo significa que esses hormônios vão fazer o seu coração bater na frequência certa, vão evitar você ou de ganhar muito peso ou de perder peso demais, a manter a sua temperatura corporal normal e várias outras funções importantes. Mas algumas pessoas acabam desenvolvendo um problema na tireoide e essa tireoide fica doente. Hoje nós vamos ver uma animação que foca em uma das doenças da tireoide, conhecida como tireoidite de Hashimoto, que apesar do nome japonês, ela não é uma doença exclusiva dessa região. Inclusive, ela recebeu esse nome porque a primeira vez que foi relatada em livros e tal, foi por um médico japonês. Mas muitas pessoas brasileiras, e muitas mesmo, sofrem dessa doença. Inclusive, ela é uma das principais causas de doença da tireoide dos pacientes que estão engordando por culpa da tireoide. Então fica de olho nesse vídeo até o final. Eu vou te mostrar uma animação que eu tenho certeza que você vai entender tudinho sobre essa doença. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu curtir e comentário que são muito importantes e lembra de deixar também ali de onde você está assistindo esse vídeo. Quero mandar um abraço pro pessoal de Belém que comentou bastante no vídeo na última vez. E aqui na nossa animação, a gente tá vendo essa glândula em formatinho ali de duas asas, né, ou dois escudos, que fica na região da frente do nosso pescoço. E ela é muito importante porque ela produz aqueles hormônios que nós comentamos que são fundamentais para várias funções. Ele ajuda na frequência do coração, no nosso metabolismo. E essa doença que nós vamos falar hoje, que é a doença de Hashimoto, né, que afeta a glândula tireoide, ela acontece porque o corpo começa a produzir autoanticorpos. O que é isso? Bom, deixa eu te explicar de um jeito bem simples, ó. Quando você pega alguma infecção, você produz anticorpos no seu corpo contra essa bactéria ou contra esse vírus que infectou o seu corpo, ou contra um fungo que infectou o seu corpo. E aí esse anticorpo ele é responsável de tentar destruir essa bactéria, esse vírus, para poder combater ele e remover ele do seu corpo. Só que existem condições onde o seu corpo ele produz anticorpos contra o seu próprio organismo. Então ele vai produzir um anticorpo que vai atacar um órgão. Nesse caso, é a tireoide que vai sofrer esse ataque. Então, por algum motivo, e a gente vai ver aqui alguns fatores que podem aumentar a chance de você produzir esses autoanticorpos, o seu corpo produziu e eles começam a atacar o seu corpo, né? Começam a atacar a sua tireoide. E aí, esses anticorpos, né, que a gente tá vendo aqui, esses anticorpos seriam essas estruturas em Y, pessoal, que estão andando aqui pela tela. Tá vendo esses Yzinhos ali? Isso aí são os anticorpos. E eles começam a se conectar, né? Eles se conectam na tireoide. Aqui a gente tá vendo uma tireoide saudável, a tireoide atacada por esses anticorpos, né? Começa a inflamar essa tireoide porque a gente tá atacando ela. Assim como quando a sua garganta inflama porque você tem uma infecção. Por que tá inflamando? Porque o seu corpo produziu anticorpos contra essa bactéria que tá ali e tá tentando atacar e destruir essa bactéria. Assim como no campo de guerra, que tem bomba, explosão e a região fica toda esburaqueada, num processo inflamatório tá tendo guerra entre o sistema imunitário do seu corpo e as bactérias que infectaram essa região, ou os vírus. Aqui no caso está tendo uma guerra das inflamações do próprio corpo, né, dos anticorpos do corpo contra a tireoide, e aí essa glândula fica inflamada. Só que a diferença é que na tireoidite é raro de ver dor na glândula. Ela pode crescer, ela pode aumentar de tamanho, o que a gente chama de bócio, mas raramente ela dói nesta doença. Tem outra inflamação de tireoide, é outra doença que inclusive eu já falei aqui no canal, chamada tireoidite de Kerven, que ela sim causa dor, tá? Então é um jeito inclusive do seu médico diferenciar na hora dele te examinar. Ele vai colocar a mão no seu pescoço, vai palpar a sua tireoide e aí na palpação ele vai perceber se tem ou não dor. E isso vai ajudar a diferenciar as duas. Falando um pouquinho das causas de tireoidite de Hashimoto, né? Vamos ver um pouquinho o que pode levar o paciente a sofrer dessa doença. A gente tem que ter algumas coisas na família, e é isso que tá tentando representar aqui pra gente, que leva a gente a poder ter mais chance de desenvolver essa doença. Então ali a gente tá vendo, né? Tem um rapaz olhando ali provavelmente
pais, né, que são o senhor aqui e a senhora, e, sei lá, tios, digamos assim, né? Então ele tá olhando pra eles. Essas pessoas da família, seja seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, e precisa ser sanguíneo. Não, a gente não pode levar em consideração aqui por exemplo, um pai adotivo ou uma mãe adotiva, né? Não, tem que ser sanguíneo, tá? Porque é genético. Um deles, pelo menos, precisa ter uma dessas doenças que eu vou citar aqui para aumentar a sua chance de desenvolver essa doença. Então, vamos lá vendo cada uma delas. Vocês vão ver que até diabetes tá aqui no meio. Aqui a gente tá vendo que diabetes tipo 1 é uma das doenças que pode fazer você geneticamente desenvolver a tireoidite de Hashimoto. Para você entender bem, imagina que o meu pai ele tem diabetes tipo 1, ele precisa aplicar insulina. Ele é um homem magro, que perdeu bastante peso, teve os sintomas de diabetes, né, que é sede, urina demais, muita fome e começou a aplicar insulina para tratar a doença. Normalmente, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né, uma doença onde ela produz anticorpos contra o pâncreas, né, contra o pâncreas dele, que é outro órgão. Então, como meu pai tem uma doença genética, eu posso desenvolver uma outra doença genética. Eu posso desenvolver diabetes tipo 1? Posso, mas eu também posso desenvolver outra doença autoimune, como por exemplo essa tireoidite que a gente está falando. As outras doenças relacionadas que podem existir na família é artrite reumatoide, doença de Addison. Para você que nunca ouviu falar de doença de Addison, eu já fiz vídeo aqui no canal falando dela, mas é um problema que acontece na sua glândula suprarrenal, é um órgão que fica em cima do rim. E nessa doença, ele para de produzir os hormônios que ele precisa, como cortisol, né? Então, esse órgão em cima do rim, né, a suprarrenal, ele diminui a produção de cortisol, que é um hormônio muito importante para o nosso corpo. Pela falta de cortisol, a pessoa acaba diminuindo muito de peso, né, porque o cortisol é muito importante para reter água no corpo, para produzir um pouquinho de gordura pra gente, porque a gente também precisa de gordura. E aí, por falta dele, a pessoa não produz gordura, começa a diminuir de peso, ela não retém água, ela elimina água demais. Muitas pessoas acham que reter água é ruim, não. O que é ruim é reter água demais. A gente não pode nem reter água demais, nem reter água de menos. No Addison, o paciente retém água de menos, ele retém pouquíssima. E aí ele perde peso demais. Ele urina muito também. Inclusive, é um jeito de diferenciar a diabetes dessa doença. Os dois pacientes chegam com diabetes e com Addison, chegam no consultório falando, doutor, eu tô urinando muito. E aí a gente não pode pensar que é só diabetes, pode ser Addison também. Então a gente tem que saber diferenciar ali na consulta, tá? A gente vai pedir uns exames. Eu vou falar inclusive de exame aqui pra vocês pra essa doença da tireoide. Por que tá com esse homem, né, com o olhão assim? A doença de Graves é uma outra doença da tireoide. A doença de Graves é uma doença onde a tireoide ela produz hormônios demais. E aí, ao produzir hormônios demais, o metabolismo da pessoa acelera. E aí ela fica, basicamente, perdendo peso muito rápido, o corpo dela fica muito quente, ela sente muito calor. E aí, um problema que aparece é isso que a gente chama de exoftalmia. O olho fica saltado pra fora, igual vocês estão vendo nessa imagem. Então, o olho saltadão ali pra fora. Então, se alguém da família tem doença de Graves, você tem mais chance de ter tireoidite de Hashimoto. Além disso, vitiligo, né, essas lesões esbranquiçadas na pele também aumentam a chance de desenvolver isso. A síndrome de Sjögren, né, que é uma síndrome que deixa a língua, ela fica mais seca, né, nessa doença de Sjögren. E aí a gente percebe que a pessoa tá com dificuldade na produção de secreção no corpo, então ela tem dificuldade em produzir lágrima, ela tem dificuldade em produzir saliva, por isso que a boca dela fica mais seca, né? A língua dela fica mais seca, os olhos ficam avermelhados porque ela não consegue produzir lágrima. Qual é o sintoma de eu que estou desenvolvendo uma tireoidite, uma inflamação na tireoide, chamada tireoidite de Hashimoto? A maioria dos pacientes não desenvolve um sintoma na tireoide de dor, mas ela tem sintomas decorrentes da alteração da glândula, né? Como nós comentamos, essa inflamação, ela vai atacar a glândula. E aí esse órgão, a tireoide, ela não consegue mais produzir hormônio com o tempo. E aí por causa disso os hormônios caem. E aí o metabolismo da pessoa fica muito lento. Se o metabolismo dela fica lento, bom, a gente vai ter alguns sintomas no corpo que nós vamos comentar, como cansaço, fadiga, o paciente ele sente mais frio, porque o corpo está mais gelado, né? O corpo está com o metabolismo lento, então o paciente fica, né, com mais frio que o normal. O corpo não está produzindo calor, ele fica com frio. Pode ter queda de cabelo, né? Então em mulher acentua a queda de cabelo dessa mulher, e no homem acentua ainda mais, porque o homem já tende a ter queda de cabelo. Além disso, o paciente pode ter problema de memória, a pele fica muito seca, o paciente pode ter depressão, o coração bate de uma forma mais devagar, a pessoa aumenta de peso. Então são alguns dos sintomas, sem esquecer daquele sintoma que eu falei para vocês, que pode haver um aumento do tamanho da tireoide, igual vocês estão vendo nesse vídeo aí, tá? Que é o famoso bócio. Não acontece em todo mundo, tá? Algumas pessoas têm uma tireoide aumentando bem pouquinho e quase imperceptível, a gente não percebe esse bócio aparecendo. Só na hora que o médico palpa, na hora que ele coloca a mão, ele consegue perceber que
tem um aumento dessa glândula, tá bom? E agora, o que são os fatores de risco para desenvolver essa Hashimoto? Além daqueles fatores genéticos que nós falamos, né, que alguém da família pode ter diabetes, Addison, Sjögren e tal, quais são outros fatores que existem? Bom, as mulheres são mais afetadas do que o homem nessa doença, principalmente mulheres que já engravidaram pelo menos uma vez na vida. Pessoas que usam muito suplemento com iodo, pessoas que se expuseram à radiação também podem, pessoas que têm baixo nível de vitamina B12 no sangue, também são pessoas que têm maior chance de desenvolver essa doença. Logo, paciente que tem esses fatores aumenta bastante a chance de acabar desenvolvendo essa Hashimoto. Por isso que eu falo, é importante você ficar de olho em qualquer sintoma que você tem no seu corpo. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho nessa animação para dar um recado para todo mundo. Olha só, muitas pessoas perguntam para mim: é normal sentir tal sintoma? Eu já falei isso num vídeo uma vez. Normal é você se sentir bem, é você não ter dor de cabeça, é você não ter dor corporal, é você não se sentir cansado, é você não sangrar pelo nariz, normal é isso. Eu já recebi comentário: doutor, é normal urinar sangue? Gente, onde que é normal urinar sangue? Não é normal. Da onde você tira isso da sua cabeça? Você quer se enganar, você quer colocar na sua cabeça que você tá bem, sendo que você tá doente. Então, você se sentiu estranho, começou com sintomas estranhos, já caça um médico. Não fica com essa na sua cabeça: não deve ser nada. Deve ser alguma coisa assim. Você tá sentindo sintomas porque tem alguma coisa errada. Então, você sentiu algum desses sintomas que nós falamos, já procura um médico para você poder fazer o seu tratamento. O médico, ele vai fazer algumas coisas para poder te diagnosticar. Primeiro, óbvio, ele vai fazer aquele exame físico e vai ter uma boa conversa com você. Depois ele vai pedir alguns exames de sangue, como os exames dos hormônios da tireoide. É o que a gente chama de perfil da tireoide, que vai dosar o T3, o T4, o TSH, que são hormônios relacionados com a tireoide. Eles vão encontrar esses hormônios normalmente baixos. Se for no começo da doença, quando o paciente está recém-inflamando a glândula dele, né, a tireoide dele, pode estar aumentado e depois eles vão diminuir. Então, um detalhe importante. Dá para pedir um hemograma também, né, para poder olhar como estão as células do sangue, olhar como que tá o colesterol. No paciente com Hashimoto, o colesterol do sangue dele começa a aumentar, porque o metabolismo tá lento. E lembra que se o metabolismo é importante para você queimar gordura, por exemplo, então o metabolismo diminui e não consigo queimar essa gordura. Além disso, dá para pedir também os exames de anticorpos, também é exame de sangue, tá, pessoal? Vai pedir para encontrar esse anticorpo no sangue, né? O anticorpo normalmente que vai estar aumentado é um anticorpo chamado anti-TPO, que é um anticorpo que vai atacar essa tireoide, tá? Essa glândula do seu pescoço. E aqui, o tratamento, como é feito o tratamento, né? É importante falar que não existe uma cura necessariamente da tireoidite de Hashimoto, mas tem como fazer reposição de hormônio. Já que o paciente ele não tem a tireoide produzindo hormônio, o que a gente pode fazer é dar hormônio via comprimido para esse paciente. E aí ele vai tomar esses comprimidos hormonais para normalizar o metabolismo dele. Então é um jeitinho que a gente tem de resolver esse problema. O seu médico ele vai prescrever para você, dependendo do seu peso, dependendo da sua idade, vai ser dosagem diferente. É por isso que você não pode só caçar pessoas na internet que têm essa doença, perguntar qual a dosagem que eles estão tomando, porque um corpo difere do outro. Uma pessoa tem uma idade, outra pessoa tem outra idade. Uma pessoa pesa 60 quilos, a outra 80. E isso vai diferenciar quanto de remédio a pessoa vai ter que tomar. O seu médico, depois de começar o tratamento, ele vai precisar algumas vezes ficar pedindo o exame de sangue para dosar o TSH, um hormônio que tem relação com a tireoide, mas que ele é produzido numa glândula aqui da sua cabeça, tá? Só para ver a função da sua glândula, a função da sua tireoide, se ela tá funcionando bem ou não. Com o tempo, com o passar do tempo, os sintomas eles vão desaparecendo com você usando os seus medicamentos, né? Alguns pacientes eles precisam remover a tireoide cirurgicamente para poder resolver esse problema, mas 95-96% dos casos não precisa de cirurgia nenhuma, o tratamento é mesmo de forma medicamentosa. E aí, o que vocês acharam desse conteúdo? Gostou do vídeo? Se você gostou, me deixa saber nos comentários. Me diz se você está sentindo algum desses sintomas. Já sentiu? Você tem tireoidite de Hashimoto? Você tem essa doença? Comenta ali, porque provavelmente outras pessoas com essa doença ou que estão sentindo coisas parecidas vão aparecer aqui no vídeo. Elas vão ver o seu relato e elas vão ver a importância de ir cedo no médico. Porque um dos problemas que as pessoas têm aqui, tem muita gente que desconfia muito do médico, né? Acha que o médico não vai ajudar, mas na verdade a gente quer ajudar os pacientes, né? Até por isso eu tô fazendo vídeo informativo tantas vezes aqui por semana pra vocês. Eu vou ficando por aqui, só que antes de ir embora eu vou deixar recomendado mais 2 vídeos aqui do lado pra vocês. São vídeos que eu também comentei sobre animações, né? Em um vídeo eu falei um pouquinho sobre cirurgia do coração e em outro vídeo eu falei
sobre o ímen, né? Qual a relação do ímen que existe com a virgindade, não é essa que você está pensando. Conhecimento é poder, como eu sempre falo. Tchau, tchau. Fui.